Bom, hoje é um dia especial, estamos celebrando a terceira edição do Reação Offshore. Quase 500 alunos já formados ao longo desses últimos anos e 100 alunos contratados pela PRIO. 3 deles estão aqui oficialmente desde o dia 1º de abril. Que não era mentira. Colaboradores da PRIO, não era mentira, essa era de verdade. Essa era de verdade. E a gente está nesse lugar maravilhoso aqui, vocês não estão vendo, mas aqui do lado a gente está vendo toda a Baía de Guanabara e a gente está celebrando hoje esse momento importante. E aí, animados? Super, coração a mil. A gente tá até agora sem acreditar, principalmente por a gente ter vindo de outra cidade. Eu tava comentando com os meninos hoje no hotel. Eu acho que a ficha só vai cair quando a gente chegar em Macaé. Porque ainda a gente tá tipo assim, ai meu Deus, não acordo não quero acordar não. Porque realmente tá aqui no visual, né? Eu acho que o visual muda tudo, não só tudo que a gente tá vivendo. E basicamente isso, né? E Amanda, a gente estava falando do Reação Offshore, terceira edição. A gente já esteve em Macaé, Benfica, Rio de Janeiro, Vitória. Vocês vieram do Reação Offshore de Macaé. Você de Rio das Ostras? Sou de Rio das Ostras. E vocês dois de Macaé, correto? Correto. Como é que foi, André e Paulo César, essa notícia que vocês tiveram, que vocês tinham sido escolhidos? Ah, foi Nossa Senhora. Agradeci muito a Deus. Fiquei muito nervoso quando... Como é que você descobriu? Como é que chega essa notícia? Eu estava em casa, me ligaram, aí as meninas da RH aqui ligou e falou, ó, você passou para mais uma edição do Reação. Aí, pô, nossa, falou muita coisa, eu não entendi nada, porque eu fiquei tão nervoso. Falei, nossa, passei. Pô, foi muito bom, cara, muito bom. E você, André, estava onde quando recebeu a notícia? Eu estava trabalhando, estava na empresa. Eu estava com a expectativa lá em cima, né, de ser aprovado, que é uma coisa que eu já vinha almejando há muitos anos, bem antes do projeto. E, cara, quando a menina do RH me ligou, procurei um ponto para me escorar e só mentalizar aquilo que eu vinha almejando há um tempo atrás, né? Aí veio passando todo aquele filme na minha cabeça, a realização que eu tava dando mais um passo para a realização daquele sonho que eu tava almejando. Para mim foi muito feliz. Fiquei muito feliz. E como é que foi essa jornada até o momento da convocação para formalmente entrarem na PRIO? Como é que foi o curso? O curso em si foi bem mais completo do que eu acho que a gente imaginou que fosse, né? Eu não acreditava que seria algo tão específico da área. Só que aí, quando a gente foi adentrando nas unidades curriculares, a gente foi vendo que realmente era para preparar operadores offshore. E aí, eu acho que a gente começou a se dedicar mais, a gente percebia que as pessoas já iam buscar conteúdos fora até do conteúdo que estava programado pela professora. A gente levava muita informação também para ter alimentos assim para todo mundo. Tinha muita situação de gente que tinha mais interface no trabalho e levava as experiências para a gente na aula. Então, a gente conversava muito sobre isso, era o tempo todo falando disso. Acho que eu acredito que a família de todo mundo também já deve saber até perfurar um poço de petróleo, porque a gente, lá em casa, eu só falava disso, reação e perfuração e reservatório. E eu particularmente, eu comecei a estudar muito reservatórios de petróleo, de poços, que foi uma área que eu me identifiquei. Aí eu ficava levando e falava. Eu nem sei se a galera gostava de ouvir, mas eu ficava lá falando. E aí a gente começou a entender tanto assim o assunto e começou a ficar deslumbrado com o curso. Ficava, cara, realmente, isso daqui parece quase um técnico, só que é menos tempo, né? Então a gente absorveu, tanto que eu acho que na nossa turma a presença foi quase 100%. Ninguém faltava. Tinha gente que, se abdicava muito. Teve gente que saiu de outra cidade para morar em Macaé. Mas estava todo mundo ali o tempo todo. As olheiras, né? Entregava. Mas, assim, era um momento também que a gente ficava. É o nosso momento aqui de se formar na área que a gente quer. E, André, para quem quer conhecer um pouco mais do que é o Reação Offshore, explica o que é o Reação Offshore? Quanto tempo? Quais são como é que é essa grade curricular, socioemocional? Se você for explicar para alguém o que é o Reação Offshore, como é que você definiria? Cara, primeiro a pessoa tem que ser bem intensa naquilo, né? Porque você trabalhar de segunda a sexta, sei lá, de 7 da manhã às 5 da tarde, você ter aquele regramento do Senai, que tá ali todo dia.
de pegar de 6 da tarde até 10 horas da noite, você já vem de um dia cansativo de trabalho. Pô, aquilo dali é bem desafiador. Você tem que botar aquele foco, conseguir enxergar lá na frente, porque não é simplesmente um certificado qualquer, é a oportunidade de você estar inserido no mercado de óleo e gás. É uma oportunidade única, cara. E... Quantos meses? 5 meses. 5 meses de pressão. De pressão. E sem contar, às vezes, que aos sábados, quando você pensa que vai descansar, tem o socioemocional, que aí vai depender, né, da grade. O nosso, no caso, era sempre um sábado do mês. E que é também de super importância esse projeto do Reação, essas aulas de socioemocional. Por mais que você já seja centrado naquilo, mas quando você está inserido naquela aula, você passa a enxergar com outros olhos. Então você fala, pô, eu realmente não tinha totalmente dominância desse ambiente. Realmente é necessário e muito importante para a nossa vida, tanto pessoal quanto profissional. O nascimento do Reação Offshore, na primeira edição, e a gente vai manter para sempre, que a gente viu que faz sentido, é a gente ter essa preocupação com a área técnica e com a área desse domínio maior das habilidades socioemocionais. A gente tem no Instituto Reação aquele mantra faixa preta dentro e fora do tatame, e a ideia é que vocês se tornem cada vez mais, todos nós, né, melhores no dia a dia, na nossa profissão, no que tange ao técnico, mas também nesse domínio, né, das nossas emoções. Até porque para vocês tem um desafio que é gigante, que vocês têm uma vida que tem um lado bom, mas tem um lado difícil, né? Vocês ficam 15 dias dentro e 15 dias fora de casa. Como é que vocês estão enxergando essa nova rotina que alguns vão ter aqui de ficar 15 dias afastado da família, depois 15 dias em casa? Para mim, acho que é mais tranquilo, porque eu já sou do offshore há 12 anos já. Então, para mim, acho que é mais tranquilo. Eu já trabalho até no Frade lá há 4 anos. Então, para mim, eu acho que vai ser mais tranquilo pegar essa nova etapa aí e trabalhar. André, que nunca foi, né, offshore? Não, você também. Todo mundo aqui já tem essa experiência. Nós três. Acho que por vir de Macaé, né, que é uma área bem Vocês estão mais acostumadas. E qual é o maior desafio que vocês diriam para quem está querendo entrar nessa área, de ter essa nova vida, essa nova rotina para quem nunca teve? Eu acho que o maior desafio é alinhamento, assim, do que você realmente quer. Você tem que ter certeza do que você quer para não chegar lá e, de repente, se destabilizar, de falar, não é isso. Então, quando eu comecei a embarcar, foi isso. Eu estava no meu antigo emprego, estava aquela rotina maçante e eu não tinha crescimento, não tinha mais desafio. E eu sempre quis embarcar. Com 14 anos eu já tinha vontade de embarcar, mas esse sonho meu foi muito puxado do tapete, porque é uma indústria que é muito difícil para a mulher, por conta de camarote, o camarote é reduzido e tudo mais. É claro que de uns anos para cá isso melhorou, tipo, mais de 100%, cresceu muito, mas já teve unidade de eu embarcar que só tinha eu e mais uma mulher. Então, quando eu tive a oportunidade de novo, eu fui já com a certeza, tipo, eu preciso mudar de vida, é isso que eu quero. Fui, embarquei. O primeiro embarque é puxado, porque tudo é intenso. Tudo parece que a gente tá de TPM os 15 dias. Porque quando você tá triste, você tá muito triste. Quando você tá alegre, você tá muito alegre. Só que os colegas ajudam você a lidar com as situações. Eu lembro que no meu primeiro embarque, eu estava muito cansada já, muita informação. Além do offshore, tinha o trabalho que era novo para mim, a empresa era nova para mim, tudo era novo. E o voo foi transferido. Só que quando eu estava indo pra janta, um amigo meu falou assim, o seu voo foi transferido. Eu achei que ele estava brincando. Aí eu, tudo bem. Quando eu olhei no quadro, que realmente estava lá, voo transferido, eu olhei, tinha um supervisor que estava ali, ele... E aí, Amanda, o que foi? Eu, nada. Ele, vamos jantar? Eu, não. Meu olho cheio de lágrimas, assim, eu fui pro quarto de orar. Aí, o que foi? Eu falei, eu não sabia que era assim, que eu iria sofrer tanto por causa de um dia. Porque a gente já conta, né? Não, vou descer amanhã, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E aquela informação me pegou muito despreparada, eu não estava preparada. Aí, no segundo, você já sabe que você pode transferir ou não. Tem gente que fica 3 dias a mais, 4 dias a mais. E assim, é sofrido.
é sofrido. Só que depois você pega. Eu acho que isso é muito de quem tá começando a embarcar, de saber lidar com isso. Depois você já tá mais cascudo, você fica, o vô vai transferir. Tá bom, tudo bem. Pelo menos é a dobra, né? A gente recebe. Aí já é uma coisa que dá uma Agora, sensação tem as tranquila. compensações, né? Porque você fica 15 dias trabalhando offshore, mas quando você está em terra, você fica 100% dedicado à família, né? Você, pai, pode levar na escola, pode buscar na escola. Então, tudo isso tem a vida de vocês, eu acho que é muito parecido com a vida que eu tinha quando eu era atleta, porque a gente viajava para o Japão para competir, para treinar. Ficávamos 2 semanas lá. Depois voltávamos, ficávamos 2 semanas aqui, depois íamos para a Rússia competir. Então você estava sempre indo e vindo, e eu acho que o grande. O que salvava a gente nesses momentos era um bom time. E eu vivi muitos times, porque eu fiquei muito tempo na seleção. Comecei com 19 e me aposentei com 36. E quão melhor, os times legais, assim, era muito mais gostoso, prazeroso, porque você se sentia numa família. Então tinha 2 famílias, a família do judô e a família de casa. Às vezes eu ficava em casa com saudade da família do judô também, sabe? Então eu ia para o aeroporto, assim, passava ali a alfândega, via todo mundo, ficava super contente também. Então acho que essa conexão que vocês certamente criaram no Reação Offshore, ela precisa se estender também para a PRIO como um todo, né? Para vocês de fato construírem uma família. Essa construção vem de vocês, né? Com certeza. E é uma férias por mês, né, cara? Que a gente tem um privilégio de poucos, né? É verdade. E realmente é isso. É pegar os amigos de trabalho e abraçar como família. Porque lá está todo mundo distante. Não é só você que está distante. Seu amigo também está. Então, é tentar trabalhar no melhor ambiente possível, tornar aquele ambiente bom, que os 14 dias vão passar tranquilo. Se você se fechar com medo, com saudade da família, aquilo dali vai pesar e o dia não vai passar. Então eu sei que é difícil, mas é desligar um pouco daqui de terra, focar totalmente a bordo, e ter uma família também que entenda isso é importante, porque se você tá lá, não adianta a sua esposa, sua mãe te ligar para dar uma notícia ruim, ficar passando informações ruins, sendo que você não vai poder fazer nada assim de imediato, né? É você ter ciência do que está acontecendo em terra com sua família, saber que todo mundo está bem, ter uma empresa também por trás que dá suporte para isso, é bastante importante. Vocês já conseguiram perceber a PRIO nesse sentido? Com certeza. Já deu tempo de perceber que tem esse olhar? Já, porque eu trabalho lá terceirizado e já sempre estava vendo assim, né? O que ela faz com o colaborador, então é muito importante isso aí. Durante o curso também a gente procurou ter todas as informações do lugar que a gente almejava estar. Então a gente pesquisava muito, passava informações de alguns colegas que conheciam, pessoas que já trabalhavam aqui. A gente vê muito a PRIO na mídia, né? E aí a gente vê, caramba, você viu? Eles adquiriram o campo tal, então pode aumentar a possibilidade de vagas e tal. Então isso animava muita gente, a gente torcendo pela empresa, pelo crescimento dela durante o período do curso, né? E a gente sempre compartilhava nos grupos do WhatsApp. E você falou um pouco sobre, às vezes, você sente saudade da família do judô. Uhum. Tem essa questão que a gente também sente saudade do pessoal a bordo, que chega lá, vou tomar café com um fulano que eu não vejo desde o embarque passado. Mas também tem a questão de preciso embarcar, que eu já tô gastando muito, gente. É tipo isso. Tem hora que a gente precisa embarcar mesmo, porque o pessoal que embarca, geralmente... Eu não conheço um que não, mas são viciados em viver, né? Viciados em viver. Aí tem o gasto, né? Então tem hora... intenso. Você tem um trabalho intenso, você acaba querendo viver intensamente também quando você sai. Compensar, né? É igual, antes de embarcar, eu não sei se meus colegas são assim, mas eu sempre tenho que comer japa e tomar açaí. Porque é como se eu não sei quando eu vou voltar, né? Vai demorar, então é tipo um desejo, assim, eu preciso ir saciado. Vamos providenciar japa e açaí lá também, hein? Não, mas eu acredito que na unidade da PRIO eu já vi que tem açaí. Tem açaí já, tem, né? Tem. Já embarquei também lá como terceirizado. E tem um dia da semana lá que eles sempre tiram para alguma alimentação assim, diferenciada, né? E teve um dia a bordo que eu peguei, foi o dia do açaí. Lá, meu irmão, regado. É melhor do que o de terra, porque lá você não precisa pagar. Pega à vontade. Não tem miséria. Não tem miséria. E galera,
No Reação Offshore, no socioemocional, vocês percorreram valores que têm a ver com a cultura da PRIO e com a cultura do Reação. Coragem, humildade, respeito, responsabilidade, superação e solidariedade. Qual sábado, para quem não conhece, são sempre os sábados, e um mergulho dentro de um desses valores, desse universo. Qual deles foi mais intenso para vocês? Qual mexeu mais com vocês? Eu acho que foi o primeiro, o respeito. Porque a gente não sabia, né, o que ia ser, como ia ser, e impactou a gente de uma forma que... Eu lembro que a professora perguntava no grupo, e aí, como que tá sendo? A gente, na segunda-feira a gente te conta. Não dava para falar pelo WhatsApp. A gente saiu assim, tipo... E foi tanta coisa, tantas emoções que parecia que a gente ficou o dia todo trabalhando. A gente chegou cansado em casa, a gente teve que descansar em casa, eu não podia fazer mais nada no domingo. Foi tudo totalmente diferente do que a gente imaginava. E aí, segunda-feira, a gente chegou lá, a professora foi assim, aí cada um contou suas experiências. A gente tinha que ouvir dos nossos colegas também, porque cada um teve um impacto diferente. Mas, sem dúvida, assim, sem sombra de dúvida, a segunda foi a primeira, que foi o respeito. Que foi aquele toma, um tapa. E você, André? Foi um pouquinho de cada, cara. Eu não vou dar spoilers de quais foram, porque no próximo a galera já vai estar ligada, então eu vou deixar pra galera se surpreender como foi com a gente. Mas de todos, sempre um pouco mais intenso. E o último foi aquele mais desafiador, que rolou aquela competiçãozinha, que no nosso foi a parte da canoagem, ali na Lagoa de Macaé. Então teve aquele espírito de competição. E foi bastante intenso e bom, muito bom, prazeroso fazer parte desse projeto. E você, André? Foi esse aí que eu ia falar também, esse aí que pegou bastante, foi até tava chovendo um pouquinho, então a gente teve uma competição lá, que, né, os professores, instrutores lá botaram pra gente fazer uma competição lá e foi bem marcante. E eu nunca tinha andado de caiaque, então foi muito bom. É porque a ideia do Reação Offshore é tirar todo mundo da zona de conforto, provocar reflexões e todo mundo sair de lá um pouco melhor, né? A gente acredita que quando você se conhece mais, você se torna mais forte. E para se conhecer, você precisa ir para lugares que você ainda não foi. Então certeza. É um pouco da ideia. E trabalhar também esse espírito de equipe que eu vejo vocês aqui, o pouco que eu estou com vocês hoje aqui, estou conhecendo a galera toda hoje, tá? Percebe-se já que tem uma linha conectando vocês, né? Quando a gente fala de cultura, a gente fala de algo que tal magia, né? Quando você percebe que existe alguma linha conectando as pessoas, tem ali uma magia. E a ideia da PRIO é sempre trabalhar com muita força a cultura. Eu não sei se vocês já estudaram o que são essas 4 letras, né? Pessoas, resultado, inconformismo e ousadia. E o Reação Offshore já nasce de uma ousadia da PRIO, até nesse socioemocional. Eu não sei se existe em algum outro lugar, mas talvez esteja uma novidade do setor. E desse olhar, assim, a gente fica... Eu sempre que eu recebo a galera que passa, que é contratada, eu fico super contente. E, ao mesmo tempo, eu sempre fico... Não é triste, né? Mas eu fico sempre pensando, os que não passaram. E o que me deixa mais tranquilo é saber que essa experiência de 5 meses que eles viveram deixou eles mais fortes, né? Do ponto de vista de espírito, né, com tudo isso que eles aprenderam no socioemocional, e técnico também. Todo mundo tem um novo currículo muito mais poderoso. Então, eu sei que isso vai dar força para todo mundo que ainda não entrou. E, eventualmente, pode vir a entrar, porque a PRIO, como vocês vêm acompanhando, vem crescendo pra caramba. Sim. E eles estão cientes que a gente sempre deixou muito claro, a professora sempre nos orientou muito sobre o pós, né, de quem não entrar, mas que todo mundo ali tinha total capacidade de estar aqui. Mas a gente sabe também que não tem vaga para todo mundo, que muitas já estão até em outros empregos, já conseguiram adentrar no mercado de óleo e gás. Eu acredito que também, pela gente ser de Macaé, lá tem mais oportunidades. Então, a gente ainda compartilha no grupo as nossas conquistas. E você falou sobre a conectividade. Eu acho que o mais interessante é porque, como a gente está vivendo exatamente a mesma coisa, eu posso dar pulinhos de emoção com o André. Ai, André, não acredito que a gente está aqui. Porque ele está com a mesma sensação que eu. Você falar para uma pessoa que não está vivendo, a pessoa louca. Talvez seja, mas assim, a gente está aqui...
todo dia a gente vai pro hotel junto. Caraca, olha onde a gente tá. Caraca, olha né? isso, Foi olha muito isso. esperado esse Então, dia. a gente fica compartilhando essas sensações o tempo todo, porque é alguém que tá vivendo a mesma coisa. Talvez não seria também tão legal ficar compartilhando com pessoas que queria estar e não tá. Mas a gente ainda posta nos grupos lá de Macaé, o pessoal fica, caraca, que legal, como que é? Aí eles ficam perguntando, né? E a gente fica falando, ó, olha, aqui é assim. Aí manda uma foto, aí manda uma foto do Rio, manda uma foto dos lugares que tem muita gente lá que nunca veio no Rio também. Então, essa interação da gente com o pessoal do curso, porque a gente ainda tem um grupo, ninguém saiu, tá todo mundo ali compartilhando vagas, falando, olha, aqui vai melhorar nisso. E o pessoal compartilhando até as novas experiências. Já teve, acho que uns 5 colegas nossos do curso que já tiveram o primeiro embarque com outro trabalho. E Legal, isso é muito que legal. legal. É muito legal. Muito legal. E eu vou encerrando aqui, mas primeiro com os parabéns para vocês. Obrigado. Obrigada. Seguramente vocês têm um brilho diferente para terem sido escolhidos, porque tinha muita gente concorrendo a essas vagas. Então, pô, parabéns demais. E lembrar também, agora colocando aqui meu chapéu Prio, que eu estou tendo o privilégio de fazer parte da Prio há muitos anos. O Reação, nosso instituto, foi o primeiro projeto social apoiado pela Prio e depois eu fui convidado para fazer parte do conselho. Então, o que eu diria para vocês é que o que eu falo para os nossos alunos do nosso instituto também do Reação, honrem com toda a força essa nova posição de vocês, porque vocês vão ser responsáveis por abrir ou fechar portas. Quando a gente entra, o Reação Offshore está indo para a 4ª edição. E ele só está indo para a 4ª edição porque todo mundo que entrou na Prio fez valer a pena a gente fazer toda essa loucura que a gente está fazendo de preparar pessoas, às vezes não técnicas, para entrar no mercado offshore. Então, se eu puder fazer um pedido, é que vocês, visto essa responsabilidade de manter viva essa chama do Reação Offshore, a gente daqui a pouco vai para a 4ª edição, para a gente fazer 10, 20, 30 e mudar a vida de um monte de gente, pessoal. Com Parabéns certeza. demais. Obrigado. Uma salva de palmas aí para vocês. Ah. E para você que está em casa, fiquem ligados. Daqui a pouco teremos a 4ª edição do Reação Offshore. Até lá.